que a galera tenta ficar toda hora comparando qualquer time com o Flamengo de 2019 já não é novidade pra gente, né? Mas o pessoal lá da TNT Sport fez um mano a mano entre o Flamengo de 19 e o Botafogo de 24. Vai ter algumas atrocidades aí, galera. Se liga. Vamos lá. Diego Alves ou John? Diego Alves ou John? Cara, é pra olhar pro todo, né? É pra olhar pros títulos, né? De Liberta e Brasileiro. Que significa a temporada inteira. Eu acho que os dois foram muito importantes. O John tinha uma missão dura, né? De substituir um goleiro que foi muito bem no ano anterior. O Diego chega pra estancar uma sangria de algo que o Flamengo não tinha, que era um goleiro confiável. E eu acho que, no geral, o Diego Alves é mais goleiro que o John. E naquele ano, acho que entregou rigorosamente aquilo que se imaginava. Inclusive, no começo do ano, fica a impressão de que o Botafogo tinha regredido do ponto de vista defensivo, né? Que o time era pior defensivamente, que a zaga tinha piorado, que o goleiro tinha piorado, o que não se mostrou verdade. O Diego Alves, acho que em nenhum momento... É que o Botafogo perdeu o seu goleiro, né? É isso. Que tinha ido muito bem a temporada passada. E no Flamengo, acho que isso não teve dúvida em momento nenhum. Precisou trocar, né? Porque quem começa é o Gatito, né? Isso. Eu vou Diego Alves. Diego Alves, muito bem. Você, Vitor Sérgio? Eu acho bem equilibrado. Os dois tiveram que salvar, por exemplo, na Libertadores. O Diego Alves salvou contra o Emelec, o John salvou contra o São Paulo em disputa de pênalti. Acho que eles foram muito bem. O Diego Alves salvou, por exemplo, contra o Grêmio, num jogo lá que o Flamengo jogou pra caramba, o Grêmio poderia ter saído ganhando. Ele fez 2 defesas absurdas. O John fez a mesma coisa contra o Palmeiras, contra o Peñarol não trabalhou, contra o Atlético também, quando precisou, apareceu. Acho que os dois foram muito bem, muito equilibrados. Acho que no Brasileiro o John salvou mais do que o Diego Alves, porque acho que o Botafogo, em algum determinado momento do campeonato, exigiu mais que o goleiro aparecesse. O Diego Alves não trabalhou tanto. Então por isso eu vou botar no John. Acho que ele trabalhou mais no Brasileiro. Na Libertadores os dois foram muito bem, mas no Brasileiro acho que o John trabalhou mais e então voto nele. Eu acho que eu me lembro mais do John precisando fazer algumas não foi um Botafogo que sofreu, assim como não era um Flamengo que sofria. Então, assim, eu acho que eles, pra mim, passam longe de ser as peças principais ou fundamentais das conquistas. Eles precisaram trabalhar. Até nem citei o Diego Alves na final da Libertadores, salva, enquanto o jogo já estava 1-0, ele salva 2 boas defesas do River, que se toma um gol daquele lá... Não, eu acho que sim, mas eu... saco, né? Acho que até o Diego precisou trabalhar mais na final, por exemplo, do que o John. Que pouco precisou aparecer. Mas eu acho que não eram times que... Porque tem time que quase se apoia no goleiro que tem, ou o goleiro que faz defesa demais. Acho que não é o caso desses dois aqui. Mas eu acho que o John precisou, em algum momento da temporada, fazer mais do que o Diego Alves precisou naquela. Então, por isso eu vou com o John aqui. Rafinha ou Vitinho, Vess? Pô, cara, eu entendo o argumento deles dois pra escolher o John, mas quando você tem o John e o Diego Alves numa disputa, escolher o John, pra mim é sacanagem, velho. Eu acho que já podia parar de ver o vídeo aqui já. Aí acho que é muito Rafinha, né? Os dois chegaram no meio do ano e acho que o Rafinha fez um ano, uma metade de ano praticamente irretocável. O Vitinho começa muito bem, depois dá uma caída de produção e aí isso, acho que ele não volta. Ele quando chegou, jogou muito. Depois ele não voltou a jogar como ele chegou. O Rafinha fez uma metade do ano excelente, Rafinha. Rafinha é o seu voto também, mas... Rafinha, inclusive o Vitinho ficava ali naquela, né, de joga, às vezes não joga, e o Rafinha, titular absoluto, liderança fundamental, e mais jogador também. Tá. Rodrigo Caio ou Bastos? Cara, essa disputa ela é fantástica, viu? Porque os dois fizeram uma temporada, assim, brilhante, né? E ali acho que teve a melhor temporada da vida do Rodrigo Caio, que, na comparação ali, é mais zagueiro que o Bastos, mas o ano do Bastos foi maravilhoso, mas vou de Rodrigo Caio. Por ser mais jogador? Acho que talvez tenha jogado um pouco mais até, assim, porque aparecia mais, né? Mais técnico, a construção desde lá atrás, então acho que surgiu mais... Se via mais o Rodrigo no jogo do que o Bastos. Tá. Você, Também vou junto com o Rodrigo Caio. Acho que o Rodrigo Caio fez um ano fantástico. O Bastos começou com uma desconfiança. Quer dizer, ele começou como reserva, né? Era Alter e Barbosa. Depois ele ganha posição, melhora muito com o Arthur Jorge e vira faz uma temporada muito boa, num padrão que eu não imaginava, por exemplo, e acho que o próprio torcedor do Botafogo não imaginava. Mas o Rodrigo Caio foi...
É curioso, né? O 2019 é tão mágico que foi o ano que o Rodrigo Caio não se machucou. Ainda teve isso. E ainda jogou saída de bola, assim. Então, Rodrigo Caio. Barbosa ou Pablo Mari? Acho bem equilibrado. Acho que o Barbosa, a segunda metade... O Mari só jogou a segunda metade, né? E acho que a segunda metade do Barbosa é fantástica. Fantástica. Num nível, assim, de... Em muitos momentos, ele segurar tudo. O jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque e tudo. Então, como o Botafogo ainda precisou muito do Barbosa, ele apareceu muito, se destacou muito a final da Libertadores. Então, acho que o Maria tem até mais técnica que o Barbosa, mas acho que o Barbosa foi mais zagueiro. Vou votar nele. Você, Morfino? Eu vou de Barbosa também, bola longa e, porra, anulou o Estevão nos jogos contra o Palmeiras, seja na Libertadores, seja no Brasileiro. O Estevão tinha muita dificuldade de se criar em cima do Barbosa, que é aquilo, assim, é quase o ano todo contra 6 meses, contra 5 meses, vai. Eu acho que pelo todo é Barbosa. Então, Barbosa leva essa. Felipe Luiz ou Alex Telles, Morf? A disputa de dois caras que chegam para momentos-chave, mas aí eu acho que o Felipe Luiz teve mais impacto, é mais jogador, enfim, Felipe Luiz. Felipe Luiz, você, Vess? No combo brasileiro e Libertadores, eu acho que é Felipe Luiz, mas é um confronto niveladíssimo por cima. O Alex Telles não perdeu no Brasileiro, né? Todos os jogos, até porque o Botafogo não perdeu os últimos 16 jogos. Todos que o Alex Telles jogou, ele não perdeu e foi muito bem na Libertadores. Felipe Luiz fez 4 jogos fantásticos na Libertadores. Os jogos dele contra Grêmio e Inter é manual. Na final ele não joga bem, mas acho que no combo brasileiro e Libertadores é Felipe Luiz. Então, Felipe Luiz, temos 3-2 por enquanto. Vamos começar o meio campo. Quero ver. Sempre ele. William Arão ou Gregory? William Arão e o Gregory, olha aí. Caramba. Eu tava esperando o William Arão e Marlon Freitas. William Arão e Gregory? Caramba. Eu acho que o Gregory foi mais importante. Eu acho. Apesar da cagada que ele fez na final, eu acho que ele foi mais importante pro funcionamento do time. Muitas vezes compensou subir da frente ali. Então acho difícil, mas vou votar no Gregory. Gregory, você, Formiga? Eu acho a briga muito boa, mas eu também acho que o Gregory foi mais importante para um sistema que às vezes era sobrecarregado sem bola, porque com 4 caras muito ofensivos lá na frente, modelos de jogo diferentes ali, ele tinha que sustentar, às vezes ajudar o Marlon e ainda chega à frente. Acho que é um cara de mais arrasto, né, com a bola, uma característica um pouco diferente do William Arão, que tem uma valência de chegada pelo alto melhor que o Gregory. Acho que os dois são passadores de um nível parecido, mas o Gregory preenche mais o campo. E aí é difícil, mas coitado do William Arão. Eu ia dizer isso. Mas acho que ele perderia pro Marlon Freitas. Muitas vezes perderia. Acho que até com mais facilidade. Com mais facilidade. Gerson ou Marlon Freitas? É uma bela briga, eu acho que agora é a melhor versão do Gerson, mas ali em 2019 a gente também teve um Gerson fantástico, né? Jogando muito e tudo, já estava no nível muito alto. De novo, acho que o Gerson desta temporada é melhor do que aquela temporada de 19. Mas ali foi uma temporada de virada de chave para o Gerson, fantástico, com gols, abrindo espaço, muito importante para o que o time produzia. O Marlon também, mas eu acho o Gerson mais jogador e aí é isso. Você, Vess? Vou votar no Gerson também. A saída do Diego e a entrada do Gerson, eu acho que ela possibilitou o time do Flamengo ser mágico do jeito que ele foi. Eu acho que aquele time não teria o desempenho e tudo que fez. Poderia até ganhar os títulos, mas eu não ganharia daquela forma se não fosse a entrada do Gerson naquele papel. É uma pena, porque acho que o Marlon Freitas fez um ano fantástico mesmo. Mas entre os dois, do que jogaram em 2019 no combo brasileiro e Libertadores, acho que se fosse só Libertadores, tinha bons elementos para botar no Marlon Freitas. Juntando o combo brasileiro e Libertadores, eu boto no Gerson também. Eu acho que o Formiga falou aqui da temporada atual do Gerson. Eu acho que o Gerson, essa temporada, teve um papel parecido até com o do Marlon Freitas no todo da parada, assim, na liderança. Perfeito. Que eu acho que ele não tinha lá em 2019. Não tinha, se mostrou um grande capitão, inclusive o Gerson. No todo, né? Pensando no todo. No todo. Em 2019 ele fazia o que ele precisava fazer da função dele e deu. Exato.
Mas então o Gerson está eleito. O VS, Everton Ribeiro ou o Luiz Henrique? Cara, é um voto difícil, porque o Everton Ribeiro, silenciosamente... É curioso que o Everton Ribeiro fazia naquele time o que o Savarino meio que faz nesse. Joga pra caramba e muita gente não percebe. Então, assim, o Everton Ribeiro consertou muitas coisas e fez aquele time funcionar, mas você tá batendo com o melhor jogador do torneio, né? Você tá batendo com o melhor jogador da Libertadores. Aliás, oficialmente o craque do Brasileirão, ele tá batendo com o melhor dos dois torneios, da Libertadores e do Brasileiro. Então, eu voto no Luiz Henrique, embora seja uma pena com o que o Everton Ribeiro jogou na época. Aliás, o Hulk vendo o Luiz Henrique. O Hulk, depois da confusão toda lá contra o Atlético Mineiro. Ele não é craque ainda. Aí agora ele é craque do Brasileirão. Meteu o craque do Brasileirão e Hero of Tournament da Libertadores. E aí, você vai com quem? Everton Ribeiro ou Luiz Henrique? É uma dor não votar no Everton Ribeiro, que acho que é mais jogador, mas olhando o ano específico, o Luiz Henrique é talvez o rosto desse Botafogo, a imagem desse Botafogo. E o Everton Ribeiro acabou ficando um pouco mais ofuscado ali por Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Não estou dizendo que isso é justo, mas acho que essa é a sensação, né? A gente está falando de um protagonista contra alguém que foi mais coadjuvante ali por Embora tenha jogado muito, mas... O Everton Ribeiro era necessário para Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol conseguirem jogar, né? Porque muitas vezes era o Everton Ribeiro que voltava, que se desdobrava na marcação, e com a bola, muitas vezes era o que quebrava o espaço com um drible, ou achava um passe, uma pré-assistência. Então o Everton Ribeiro fazia mesmo trabalho sujo, cara, para os outros poder brilhar. Coadjuvante num time que tinha, acho que, muitos protagonistas, e só por isso ele não foi protagonista, o Everton Ribeiro. Possivelmente. Arrascaeta ou Savarino? Que disputa, viu? Eu acho que, assim, talvez olhando para Libertadores... Talvez eu votasse no Savarino, olhando pro brasileiro, talvez eu votasse no Arrascaeta. O Arrascaeta fez o gol no meio do campeonato, né? Contra o Ceará de bicicleta. Fez alguns jogos fantásticos no brasileiro. Lembrando que assim, o Arrascaeta teve uma questão em 19, ele tinha discussão se ele era para ser titular ou não na época do Abel, né? O papo de Everton Ribeiro e que era uma loucura. Que era uma loucura, mas isso aconteceu e em várias vezes ele era preterido. O Arrascaeta chegou a ser reserva no Flamengo, né? E aí depois com o Jorge Jesus, por uma questão de intensidade, ele era substituído em quase todos os jogos no segundo tempo. O Savarino, ele foi, no tempo em que esteve, mais constante, talvez. Caraca, que voto difícil. Eu acho esse o voto mais difícil. Pô, cara, eu acho que não tem nem comparação, cara. Arrascaeta com Savarino. Arrasca. Já me arrependendo, mas... Savarino, já me arrependendo também. Já tem como. Você vai com quem? Eu acho o voto realmente mais difícil Eu também. acho ele o mais difícil. Acho o voto mais difícil, mas eu acho que, embora eu defenda que o Savarino tenha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, eu acho que no combo brasileiro e Libertadores, pegando números, pegando lances tirados da cartola, lances mais geniais, eu acho que o Arrascaeta jogou mais. Voto no Arrascaeta por isso. Arrasca, então, leva essa. Bruno Henrique ou Almada? Aí acho que vale o argumento do Luiz Henrique, né? Você tá falando do melhor jogador do Brasileirão de 19, que acho que tem um bom debate com o Gabigol, e melhor jogador da Libertadores, né? O melhor jogador lá que ganhou o Lanel, né? Lá ele, foi o Bruno Henrique. Então, acho que o Almada foi importantíssimo, inclusive, para cadenciar um Botafogo. Cara, o primeiro gol que é do Luiz Henrique, pra mim, só saiu porque o Almada, assim... Exatamente. Cara, a calma dele, a percepção do espaço, em três fatores, em 3 momentos. Ele vai, busca a bola, aí dá uma pausa. Aí vai, abre pro Luiz Henrique, aí recebe de volta, dá uma pausa. Depois abre de novo a bola pro Luiz Henrique. Esses dias eu vi o gol inteiro. A participação do Almada de entender o jogo além, assim, assim, pra tu ver como é uma coisa, botaram em preto e branco, ponto, a galera já achou fantástico, olha como o futebol é mágico, não sei, que fizeram comparação com o Garrincha, tu tá lembrado disso? Não. Pois pra tu ver como a galera bota em preto e branco um lance aí, pra tu ver se o futebol de hoje não é maravilhoso. Então aí, por uma questão lógica, mesma coisa que eu votei no Luiz Henrique é Bruno Henrique. Foi só conferir que o Arrascaeta se envolveu em 37 gols na temporada de 2019. 37 gols. Ainda é uma das melhores, apesar de eu não achar a melhor temporada dele no Flamengo. Mas é um absurdo. Absurdo.
BH ou Almada? Cara, assim, eu acho que o Almada foi importante. Ele, por exemplo, ele talvez tenha sido oculto como o Everton Ribeiro foi. Né? Com menos participação direta em gol. Os números do Almada, eles são discretos. Mas a influência dele, no gol lá, por exemplo, porque ele não tá na estatística no gol, do primeiro gol na Libertadores. Eles são muito diferentes, né? Mas se tu analisar esse gol que a gente brincou com a história do preto e branco, ele não tá ligado a nenhuma estatística direta. Mas sem ele não aconteceria Mas sem ele não teria o gol. E em vários outros momentos, assim, ele segurou pressão no meio, ele abriu espaço. Só que o Bruno Henrique foi decisivo. O Bruno Henrique, porque o Gabigol fez os 2 gols na final. E eu acho que aquilo dá ao Gabigol um protagonismo que é intocável. Mas o Bruno Henrique talvez tenha sido o jogador mais constante da temporada do Flamengo em 19. Talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo de 2019. Pode ser que seja. O Almada não é. O Almada tá atrás do Savarino, tá atrás do Luiz Henrique, tá atrás do Marlon Freitas, tá atrás do Barbosa. Entendeu? Eu acho que ele tá atrás dessa galera aí. Todos esses? O Bruno Henrique só briga com o Gabigol, porra. No time mágico de 19, a briga é ou o Gabigol ou o Bruno Henrique. Não tem outra discussão. No Botafogo tem Luiz Henrique, Savarino, Barbosa, Marlon Freitas, Igor Jesus, não sei quem, pra debater. E o Almada tá no bolo aí. Dito isso, BH. O BH eu fiz o Polêmicas Vazias esses dias, ele ganhou do Luiz Henrique, pô. Não ia ganhar do Almada. Gabigol, Igor Jesus. Aí não tem como. É muito por conta dos gols na final ou não? Eu acho que é o todo. O combo dele é loucura, pô. Ele é artilheiro da Libertadores e do Brasileiro. E fazendo gol em vários jogos gigantes. Inclusive o gol que ele, Gabigol, considera o mais bonito é também um dos mais importantes, porque é um Flamengo e Santos. Isso. No Maracanã, com os times disputando o título, ele faz um gol que eu acho que se bobear é o mais bonito da carreira dele. Disputando a liderança. Flamengo e Santos e o jogo é 1-0, pô. O jogo é 1-0, um gol que ele dá um toque de cobertura lá da intermediária. Parece o Ronaldo na Vila Belmiro contra o Santos. Mal comparando aqui, tá? Só pra deixar claro aqui que Gabigol... eu vou além. É mais no limite do que o gol do Ronaldo. Não tô dizendo que é mais bonito, mas é mais no limite. É mais no limite. Tá bom. O Ronaldo, eu tô te olhando. O Fábio Costa tava a 55 metros do gol. Quem era o goleiro do Santos na época? Everson. Era o Everson. O Everson, ele tá no talo, velho. É no limite. A bola só entra onde dá. Não tô comparando. Dito isso, o gol do Ronaldo é mais bonito. 3 vezes, eu não tô comparando. Porque toda vez que cita o Ronaldo, você tem que fazer vários dito isso, porque senão a galera acha que tu tá mexendo com a começar pela Tainá. A começar pela Tainá, que te fuzila como se você estivesse sendo... Falou de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo julgado no frente a frente com o capiroto. É isso, fiz o pacto. Com o capiroto. Os caras me compararam ao capiroto. Eu legal, acho que poucas coisas... Não, quando envolve os dois Ronaldos, a tua cara, ira é a ira do capiroto. Tem mais apelido? Pegar pro PlayStation, que aí já quer... Pô, tá em música, tá no samba lá, da Cassia, que ela canta no acústico. Nunca ouvi. Gabigol fez 43 gols no ano, né? O Igor Jesus foi muito importante até por uma característica, até por uma característica diferente da do Tiquinho. Inclusive, ele termina o ano numa sequência numa seca de gols, mas sendo muito importante, dando assistência, movimentando, então ele não se resume a gols. Mas o Gabigol, além não é mais jogador que o Tiquinho, né? Mas barrou o Tiquinho. Exatamente. Além dos gols decisivos, ele fez 43. Ele fez 43 gols no ano, né? O Gabigol em 2019 fez 43 gols no ano. Esculacho. O Gabigol, que agora saiu do Flamengo e disse que sai como lenda e tararau, ele já seria a lenda que só com 2019? Acabou 2019 ele foi embora. Ele já seria a lenda que é ou não? Pô, se bobear, ele acho que seria, mas também seria uma lenda muito idealizada, tipo o Jorge Jesus, né? Ele só viveu a lua de mel e saiu. Mas isso é muito grande também, né? E isso acho que torna ele maior. O Gabigol continua sendo lenda, tendo havido desgaste, tendo errado, tendo acertado. Tu acha que torna ele maior? Eu acho que sim, porque ninguém é só acerto, né? O Jorge Jesus, se ficasse, ia fazer uma merda aqui, outra ali, ia errar, ia ser vaiado, entendeu? O Abel foi vaiado outro dia, né? Chamar de burro quando ele não tinha culpa nenhuma. Então isso aconteceria com o Jorge Jesus. Ele fez, ele aumentou ali, depois a história dele, ele mete mais gol em final, gol grande, aí tem... E fica com a pegada de ser humano, né? De errar, de acertar e tudo. Não que a gente falou no Capiroto, tem a história de transformar isso aqui no inferno, de salvar a decisão por pênaltis na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, numa comemoração em que ele chama o torcedor. Tem várias paradas, né, cara, que ele fez depois, muito grande. E agora vai aumentar mais ainda, porque acabou o desgaste
e vai ficar só o filtro da coisa boa. E quando a gente fala de lenda, é isso. A menos que ele meta um gol no Flamengo e dê uma balangada, por exemplo. Aí, não vai. Uma balangada também não. Se ele meter gols... Mas se ele meter o gol, dependendo da forma como ele reagir, pode dar uma arranhada, né? Não pelo fato de meter o gol. O Romário já balangou pra torcida e continuou sendo ídolo na torcida do Vasco. Não, é que depois ele voltou pianinho, porque na época muita torcida do Vasco não queria ver o Romário nem pintado de ouro. Mas o Gabriel, assim, eu no lugar do Gabriel, eu não voltaria. Se escolheu sair, acho que ele não volta mais, velho. JJ ou Arthur Jorge? Cara, eu acho difícil e vou votar no Jorge Jesus pelo encantamento. Acho que os dois foram fantásticos e não à toa ganharam o Brasileiro e Libertadores. Acho que a Libertadores do Botafogo é uma trajetória de eliminar Palmeiras, São Paulo, Peñarol, que estava lá no caminho, e do Galo com um a menos na final. Então acho que é muito grande, mas acho que num geral, juntando as duas coisas, o Flamengo Jorge Jesus ganhou o Brasileiro com 90 pontos, com recordes. Então acho que no balanço ali, o encantamento acho que me pega para botar acho que ele fez tudo que ele fez de uma forma mais encantadora, mais lúdica, mais bonita. Então eu vou votar no Jorge Jesus. Você, Morfiguita, falando tanto do Capiroto, agora é o Jesus que aparece aqui. Jesus, eu vou votar em Jesus, pô. Não tem, assim, o Arthur Jorge, acho que o trabalho dele é maravilhoso, mas ele teve mais tempo, né, um pouco mais de tempo. E ele pegou uma estrutura que eu acho que era menos caótica ali, cara. O Flamengo, aquele Flamengo de 19 foi meio que fundado pelo Jorge Jesus mesmo. Eu acho que o Botafogo do Arthur Jorge, ele já tinha um norte até de modelo de jogo, né, baseado no que foi o perfil do elenco. Foi muito bem montado, isso é um mérito do Botafogo. Mas aí o encantamento também do Flamengo de 19, acho que era um... Aliás, tá ouvindo... Mas a comparação pra mim, ela não existe, cara. Porque por mais que os dois times sejam muito bons, e eu falo isso porque, assim, eu devo ser um dos casos que mais elogiou o Botafogo esse ano. E acompanhei quase todos os jogos. A forma como o Flamengo ganhou as paradas, principalmente o brasileiro, porque na Libertadores o Botafogo fez um 5x0 em cima do Peñarol, assim como o Flamengo fez 5x0 no Grêmio. Foi maneiro pra caramba. Então, as conquistas de Libertadores, elas são bem parecidas, cara. Elas são parecidas. O Flamengo não começou bem em 2019, era o Abel. O Flamengo começou mal, o Flamengo deu um jogo com o Peñarol na fase de grupos. Não, até classificou em primeiro com o Abel. Não, mas ele não começa bem. O Peñarol, tem um jogo do Peñarol no fase de grupos no 19, com o Arrascaeta ficou no banco o jogo inteiro. O Abel pressionadaço. Assim, o time mal, o time perdeu do Peñarol em casa. E o Botafogo não começa bem também só que os dois times depois começam a voar, os dois têm 5x0, tem campanhas muito legais e tem finais épicas, cada um do seu modo. Então a Libertadores eu acho até bem comparável. Só que no brasileiro, a forma que o Flamengo ganhava dos caras era um negócio surreal, não existe. Ingênuos. Eles acreditaram, por exemplo, que o Botafogo era comparável ao Flamengo do Jorge Jesus. Óbvio que não. O Flamengo já era campeão nessa altura do campeonato e o Jesus entrou na 10ª rodada. E se você tirar todos os pontos que o Flamengo ganhou sem o Jesus, o Flamengo seria campeão só com os pontos dele da 10ª rodada e diante. Não tem paralelo, amigo. Muita gente fala essas coisas para agradar o torcedor, para fazer média. Eu acho uma grande sacanagem isso. E aí o cara fica acreditando naquilo. Mas a realidade é essa. Acho que o Botafoguense minimamente inteligente, de bom senso, ele vai entender isso, ficar se iludindo, ficar embarcando aí em agenda positiva, em versões fantasiosas da realidade, isso não vai levar a rigorosamente nada. Não adianta colocar faixa na arquibancada lá, no estádio, assim, ninguém ama como a gente. E ficar vaiando o jogador no final do primeiro tempo, no intervalo do momento de dificuldade do time. Você ama o Botafogo? Ajuda o Botafogo, cara. Apoia o Botafogo, grita pelo Botafogo, incentiva o tempo todo. Colocar faixinha no estádio e ficar vaiando o jogador no momento de dificuldade, cara, desculpa, isso não vai adiantar nada, vai ajudar em nada o Botafogo. Desse jeito, o Botafogo... A gente consegue chegar a uma conclusão. Todo elenco campeão, ele é comparado ao Flamengo de 2019. Então, você vê que a régua é o Flamengo de 2019. Então, assim, cara, isso por si só já mostra que aquele time era totalmente diferente. Pra mim, não existe comparação. Pra mim, a única comparação que pode ser feita de forma lógica entre Flamengo de 19 e Botafogo de 24 são as conquistas. Libertadores e Brasileiro, os dois ganharam a mesma coisa, só. Agora, da forma como foi, os números, você comparar os jogadores, cara, não tem comparação. Não existe comparação. Quem foi o melhor do Botafogo? O craque do Brasileiro, Libertadores, Luiz Henrique, né? Quem foi o do Flamengo? Bruno Henrique. Compara os números dos dois. Não existe comparação entre números dos dois, não existe. Gabigol e Igor Jesus, não existe comparação nem perto dos números de gols dos dois.
Thiago Almada e Arrascaeta. Não existe comparação. Não existe. Aí se você quiser ir para as outras posições, Rafinha, Felipe Luiz, cara, não existe comparação. Você pode achar um ou outro zagueiro que foi melhor do que o outro. Dupla de volante deles você pode achar melhor que a nossa, pode. Mas em números dessas principais estrelas não existe comparação. O nível de futebol do Flamengo também não existe comparação, galera. O Flamengo no Brasileiro goleou muita gente, dava um show, cara. A gente sabia que ia ganhar o jogo, só esperava saber de quando que a gente ia ganhar, mas a gente já sabia. A gente tinha essa certeza com o Botafogo. Em que momento o pessoal tinha certeza que o Botafogo ia ganhar todos os jogos? Não tinha. Na Libertadores a gente sim, começou mal, é verdade. A final foi épica da forma como foi. A do Botafogo também, com um a menos desde o início do jogo, é verdade. Assim como a gente, o Botafogo teve uma final épica, a gente também teve. Eles começaram a Libertadores mal, a gente também começou. Mas, cara, os jogos que a gente fez contra Internacional e Grêmio, esses 4 jogos, foi de um nível de futebol absurdo contra adversários fortes, que não foi o caso do Botafogo contra o Palmeiras e o São Paulo na Libertadores, por exemplo. Ele passou, mas também não foi dessa forma. Então, mesmo assim, o Flamengo vence. E, cara, o Flamengo é comparado, de 2019 é comparado com um monte de time. Já teve comparação com o próprio Palmeiras, já teve comparação com o Santos de Neymar, já teve comparação com o Cruzeiro de 2003, que foi um futebol maravilhoso também. É comparado direto ao São Paulo, aquele São Paulo ali, né, de 2005, 2006, 2007, né? Isso só mostra o absurdo que foi o trabalho do Jorge Jesus em 2019. 6 meses absurdos. Que a gente vai ficar falando sobre isso e comparando com todos os próximos campeões. Vai ser feito, até vir chegar alguém que conseguir fazer mais, que é muito difícil. Mas deixe seus comentários aqui, cara. Você concorda com as comparações que foram feitas? Você acha que existe comparação de jogador por jogador ou por campanha? Deixa aí nos comentários. O link da TNT Esportes vai estar aqui na descrição. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu!